responder, fica aberto. Eu queria começar respondendo isso, que eu adoro falar. Adoro esse história de mexer. Assim, eu vou tentar ser esquemática, mas eu acho muito interessante. Isso é verdadeiro para tudo quanto é droga, tá? Sim. O corpo da gente, ele tende a querer funcionar num estado de equilíbrio. Sempre. Ele se prepara para isso, para funcionar numa homeostase, num equilíbrio. Quando você começa a oferecer droga, no caso a nicotina, o cérebro da gente, ele tem assim uns receptores já, que são os receptores aos quais a nicotina se liga no cérebro. E aí quando ela se liga lá, nesses receptores, ela exerce o efeito dela. Então assim, a primeira vez que uma pessoa fuma, qualquer pessoa que já fumou vai saber disso, e até os que não fumaram sabem disso também, ela se sente tonta, meio nauseada, acha um pouco desagradável. Porque a nicotina vai lá e preenche aqueles receptores que tem lá, um número pequenininho. Na medida em que a pessoa insiste, o cérebro vai criando novos receptores para a nicotina. Aumenta o número daqueles receptores, que são como se fossem moléculazinhas para receber a nicotina, para a nicotina fazer o efeito dela. Quando aumenta esse número de receptores, o nome disso é tolerância, a pessoa começa a tolerar melhor esses efeitos ruins da nicotina. Enjoo, a tonteira. Então, para isso. E aí a pessoa começa a sentir as coisas boas da nicotina. Começa a ver que aumenta um estado de alerta, que ajuda a lidar com a raiva, que diminui um pouco a ansiedade. E aí que ela começa a achar gostoso aquele negócio. E aí insiste. E na medida em que ela vai insistindo mais, aumenta mais ainda o número de receptores para a nicotina. Até que chega lá uma pessoa que começou a fumar aos 13 anos de idade e está lá com 50 anos de idade fumando 2 maços de cigarro por dia. Essa pessoa, se você pegar e dizer assim, fuma esses 2 maços de cigarro por dia aos 13 anos de idade, ela não aguenta, ela passa muito, muito mal. Por quê? Porque aumentou muito o número de receptores para nicotina. Bom, esse é um preâmbulo. O que é a síndrome de abstinência? Como eu falei, o corpo da gente ele tende a um estado de equilíbrio, né? Então ele está nesse equilíbrio. Estão lá os 2 maços de nicotina, aquele número grande de receptores, com essa expectativa daquele efeito da nicotina, que tem-se que diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, entre outras coisas. De repente, não tem mais isso. Aí o que acontece? Se a gente imagina a gente mesmo, tá? Quando você está esperando um efeito de diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, a resposta orgânica é o oposto. Você aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, porque não vem aquela droga, né? É como se os receptores ficassem enlouquecidos lá, querendo comer, aquele lá morrendo de fome e estão alimentados. Né? Que é a fritura, exatamente. Então, assim, a síndrome de abstinência, na verdade, é a falta orgânica daquela droga no seu corpo. Durante muito tempo, houve uma resistência da comunidade científica a reconhecer que nicotina era uma droga. Até, sei lá, 7 anos atrás, 6 anos atrás, ainda havia isso aqui no Brasil. Eu me lembro que eu participei de uma palestra, perguntei, era um congresso de psiquiatria, perguntei para os psiquiatras quantos deles achavam que nicotina era droga. Uma minoria levantou a mão, 7 anos atrás. Congresso de psiquiatria em Brasília, lembro até hoje. E hoje em dia isso já não acontece. Então, assim, houve uma resistência. Mas foi feito um experimento, e eu acho que as pessoas que também têm uma certa dificuldade, depois, e essa dependência física, será que isso é psicológico? Se me sinto ansioso? Será que é uma falta psicológica? Não sei o quê? Bom, foi feito um experimento por um psicólogo sueco, brilhante, chamado Carl Fagerström, nosso grande amigo, e ele fez o seguinte: ele pegou as pessoas que estavam abstinentes da nicotina e pegou as pessoas que relatavam mais, que se sentiam ansiosas, irritadas, com diminuição de concentração, depressão,
e acho que não se sentiam tanto, e mediu pressão arterial e pulso nessas pessoas. E aquelas que se queixavam mais desses sintomas subjetivos eram as que tinham pressão arterial diminuída e o pulso diminuído. Então ele mostrou que esses sintomas subjetivos estavam ligados a efeitos físicos. Então a síndrome de abstinência, na verdade, é uma síndrome física que demora, em média, 1 mês e que tem componentes de alteração anatômica cerebral envolvidos. Bom, vou fazer uma pergunta aqui ao Dr. Valdir. É um dado levantado, tá? 80% dos tabagistas desejam parar de fumar. Qual o percentual de sucesso em sua clínica? Tem uma clínica aqui no Leblon, Projeto Vida Sem Cigarro. Isso é muito variável. O que ocorre? Isso vai depender do público com que você está trabalhando. Se eu te falar em termos de pesquisas a níveis mundiais, eu posso te dizer que as pessoas que param espontaneamente, como você disse, é uma minoria. E aquelas que param com auxílio nas melhores clínicas, e aí a Mayo Clinic nos Estados Unidos, em Minnesota, é pioneira nos protocolos de dependência química, de tratamento de tabagismo. Mesmo lá, às vezes, o índice de sucesso deles gira em torno de 30%. E olha que eles ainda fazem, às vezes, internação dos pacientes que têm maior resistência. Mas se a gente for olhar dessa forma, a gente vai dizer, poxa, mas então quer dizer que se eu for procurar a clínica da Annalise ou do Alexandre para fazer um tratamento de tabagismo, eu tenho uma chance em 3 de sucesso? Isso não é verdade. É porque os casos que chegam à Mayo Clinic são casos extremos que já não conseguiram em nenhum local. É de gente que vem do mundo? E já vem do mundo inteiro. Então, eles estão trabalhando com um público muito difícil. E aí, eu tenho, aí já passa a ter até uma vantagem, né, alguma coisa ao meu favor. Por ser médico, a gente acaba tendo uma ascendência, não é nem questão de autoridade, mas é de você ter um conhecimento do estado físico da pessoa, e isso é muito determinante na predicção de a pessoa parar de fumar. Uma das coisas mais importantes que estimulam uma pessoa a verdadeiramente parar de fumar é a preocupação com o estado de saúde. Então, quando um paciente me procura no meu consultório, às vezes por causa de uma pneumonia, ou mesmo porque está com falta de ar, e eu digo que aquilo ali é consequência do cigarro e que a qualidade de vida dele nos próximos anos terá esta ou aquela, eu estou me armando de um argumento muito forte. Então, a minha taxa de sucesso acaba sendo uma taxa de sucesso muito alta. Mas não tenho dúvida que quantos e quantos insucessos eu também já tive, porque isso é uma parceria. Se isso não depende somente do profissional, assim como também não depende exclusivamente do desejo da pessoa. O papel do profissional em ajudar um paciente a parar de fumar não é um papel de autoridade, de superioridade, de achar que você vai dar uma receita de bolo que para todos vai funcionar e que ele vai parar de fumar. Mas é sim você ter conhecimento das síndromes de abstinência, de como a droga nicotina funciona, você dominar os medicamentos e as técnicas motivacionais, entrevista motivacional ou cognitivo-comportamental, para oferecer tudo que a ciência tem hoje em dia como comprovado já como eficaz para essa pessoa. E individualizando o tratamento para cada um. Acho que o doutor Alexandre Milagre quer falar, né? Eu acho que o que o Valdir falou está corretíssimo, os números são esses, às vezes os números são até maiores das suas perguntas, às vezes mais de 90% das pessoas que desejam parar de fumar. Só que, na verdade, tem um outro aspecto dessa questão. Quer dizer, quando a gente responde uma pergunta assim, você quer parar de fumar? Mas participa de uma entrevista e diz, eu quero parar de fumar. Essa pergunta ele está respondendo com uma parte
do corpo dele, da energia dele. A energia que é intelectual, que sabe que o cigarro faz mal e que num momento como esse responde que gostaria de parar de fumar. Então 90% dos fumantes dizem sempre a mesma coisa.